E Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre as negociações com o Jorge Jesus. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, quanto o Timão faturou com o título do Campeonato Paulista. Informação importante no Palmeiras, jejum grande de títulos, pelo menos na era Abel. Falo também sobre o São Paulo com renovação a ser comemorada. Tem novidades sobre o Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, reforço no Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que faz jogo treino nesse sábado às 10 da manhã no Canindé contra o Guarani. Na semana passada a Portuguesa já havia feito um jogo treino contra a Macaca, a Ponte Preta em Campinas, empate no tempo normal, com titulares 1-1, com os reservas a Portuguesa perdeu por 3-1. Já o Vasco da Gama vendeu todos os ingressos para sua estreia no Campeonato Brasileiro, jogo marcado para esse domingo contra o Santos em São Januário. Importante lembrar que o Vasco tem sempre tido apoio do torcedor, o que falta é a contribuição dentro de campo. Quero contar também que Hulk e Júnior Santos foram liberados pelo departamento médico e podem ser escalados, se o Cuca assim quiser, para a estreia do Galo no Campeonato Brasileiro, jogo marcado para esse sábado contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Para completar o giro de notícias, contar que Rogério Ceni já está negociando com o Bahia a extensão do seu contrato. O vínculo atual se encerra em dezembro e a ideia do Grupo City é prorrogar o vínculo. O Rogério Ceni, que já é um dos técnicos mais bem pagos do país, hoje fatura R$1.200.000 por mês. Bora falar agora sobre o Botafogo com o reforço na área. Botafogo acertou nessa sexta-feira a contratação de Mastriani, centroavante uruguaio que havia feito sucesso no América, foi emprestado no Atlético Paranaense, onde não conseguiu despontar. Empréstimo até o fim da temporada com opção de compra, o Mastriani já está no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos, jogador uruguaio que esteve nos planos do Santos, ou pelo menos foi especulado na Vila Belmiro. A ideia do Atlético Paranaense era trocá-lo pelo Pituca, mas o Santos preferiu permanecer com um volante ao invés de envolvê-lo nessa negociação com o Mastriani. Botafogo, que é um dos clubes que mais gastaram com reforços. Se a gente incluir o Wendel, que chega na metade do ano, dá para dizer que o investimento botafoguense com contratação de atletas ultrapassou R$500 milhões, somente em 2025. Bora mudar de assunto e falar sobre uma renovação importante no São Paulo. Tricolor acertou nessa sexta-feira a extensão do vínculo de Alves. Você lembra dele? Jogador que vestiu a camisa 10 do Tricolor na Copinha. Matheus Alves, 20 anos de idade, tinha disputado a principal competição sub-20 do país sem contrato longo. O vínculo se encerrava em janeiro do ano que vem, despertando muita preocupação pelos lados da Barra Funda. Mas, nessa sexta-feira, depois de algumas semanas de tratativas com o Juliano Bertolucci, o vínculo foi prorrogado até dezembro de 2028. O São Paulo vai pagar cerca de R$30 mil por mês nesse primeiro ano de contrato, com uma série de gatilhos que vão aumentando as compensações financeiras do jogador durante o período. Renovação importante de alguém que, como o Ferreira, jogador que já está integrado ao time principal, vai ganhar mais minutos ao longo da temporada. Se você não lembra do Alves, temporada atual de 11 jogos, 3 gols e 6 assistências, ele chegou a disputar 2 partidas pelo time de cima no Campeonato Paulista. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vive a sua pior sequência sem títulos desde o início da era Abel Ferreira. O treinador português desembarcou no fim do ano de 2020 e desde então colecionou 8 taças, das mais importantes. Agora a situação é um pouco diferente. Depois do vice-campeonato paulista, Palmeiras chega à sua 4ª competição consecutiva sem taças. Havia fracassado no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores do ano passado. Agora incluímos o Campeonato Paulista de 2025. Verdão que teve seu último título no Paulistão de 2024. Você quer saber sobre os títulos do Abel, certo? A coleção começa com a Libertadores de 2020, associada à Copa do Brasil, também no mesmo ano. Em 21, o Palmeiras fatura a Libertadores da América. Ano muito marcado por conta da pandemia. Veio 2022 e a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Paulista. No ano de 2023, o Palmeiras também faturou o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil, além do título do Campeonato Paulista de 2024.
A pergunta que eu deixo para você é: o ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras está terminando? O desgaste dele com o elenco é nítido, é notório. Você faria o que na condição de dirigente palmeirense? Manteria o Abel até o fim da temporada? Mudaria os planos a partir de agora? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Antes de mudar de assunto, só registrar que Figueiredo, meio atacante da Copa, do time sub-20 do Palmeiras, que havia disputado a Copinha e também a Libertadores Sub-20, passou nessa sexta-feira por uma cirurgia por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Já havia contado para vocês alguns dias atrás sobre a necessidade dessa cirurgia, terceira vez que ele se submete a uma cirurgia por conta de um rompimento do ligamento cruzado. Melhoras para o jogador. Quero falar agora sobre o Flamengo, com o BAP, presidente rubro-negro, mandando um recado pro Corinthians. O BAP deu uma entrevista à Flamengo TV, explicando sobre o novo modus operandi rubro-negro em relação à venda de atletas. Abre aspas pro presidente: Flamengo só negocia jogador à vista no Brasil. Não vou vender de outro jeito, porque os clubes não honram o que está combinado. O recado envolve, entre outros clubes, o Corinthians, que era um dos temas centrais. O Corinthians tem tido uma série de problemas com pagamentos a outros clubes. Importante acrescentar com a frase do presidente. O presidente BAP chega a dizer que não é o Flamengo que está errado, são os clubes brasileiros que não pagam que estão muito equivocados. E a partir de agora, a nova posição do Flamengo é essa. Flamengo que tem, entre outros, pendências com o Internacional. Na semana passada, o Rubro Negro divulgou a lista de todos os clubes que devem para o Fla, incluindo cada uma das negociações. Só para completar sobre o Rubro Negro, Gerson vai ser desfalque do Flamengo contra o Internacional, jogo nesse sábado na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele se contundiu com a seleção brasileira. Só mais uma, nessa entrevista à Flá TV, o BAP também disse que Felipe Luiz não deve treinar a seleção brasileira. Seria um equívoco interromper sua boa fase pelo Rubro Negro. Bora falar agora sobre Dorival Júnior, demitido da seleção brasileira nessa sexta-feira. Dorival passou por uma reunião com o presidente Edinaldo Rodrigues e foi comunicado da sua dispensa. Treinador que perdeu apenas 2 vezes à frente da seleção, mas a derrota por 4-1 contra a Argentina nessa terça-feira em Buenos Aires foi definitiva. Importante lembrar que o Dorival tinha contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026 e vai seguir recebendo seu salário, que gira na casa de R$1 milhão, mesmo tendo sido demitido. A grande pergunta que fica agora é quem a CBF vai buscar para substituí-lo. O nome dos sonhos é Carlo Ancelotti, mas dá para dizer que a chance de acordo é muito pequena. O Ancelotti já disse que não há nenhuma possibilidade de chegar antes do Super Mundial de Clubes e ele também não é capaz de assegurar que se desligará do Real Madrid assim que essa competição terminar. Diante desse cenário, o mais provável nesse momento é de que a CBF contrate Jorge Jesus, que ao contrário do Ancelotti tem criado algumas dificuldades. O JJ já colocou inclusive a sua intenção de pagar a multa rescisória para deixar o Al Hilal de forma antecipada. O vínculo com o time saudita se encerra em junho e ele está disposto a sair antes do Super Mundial para assumir a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias na data FIFA de junho. Importante lembrar que JJ e Neymar têm um problema. A CBF sabe dessa briga que ocorreu no mês de janeiro, mas o Edinaldo Rodrigues está disposto a comprar essa situação com a afirmação do JJ de que vai contemporizar e se acertar com o grande craque da seleção brasileira. Cheguei a contar pela manhã de um movimento de atletas liderados pelo Neymar, que cogitam, sugerem, defendem a volta do Tite. O nome do Tite nesse momento está descartado pela CBF. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Quanto o Timão faturou com o título do Paulistão? Logo de cara, a vitória diante do Palmeiras, depois de 2 jogos, assegurou um prêmio de R$5 milhões. Era essa a grana prometida pela Federação Paulista ao campeão. O Timão também teve direito a uma bilheteria de R$4.600.000 na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, fruto de 48.932 torcedores. 2 dos patrocinadores do Corinthians também pagam bônus por títulos. O título do Paulista é aquele que menos vale bônus. Dá para contar que esses 2 bônus vão assegurar algo na casa dos R$2 milhões ao Timão. Então são 5 milhões mais 4.600.000, embora esse valor seja bruto, e outros 2 milhões, Timão com pouco mais de R$10 milhões em caixa.
É bem verdade também que 5 milhões, ou melhor, 4 milhões e 700 mil reais terão de ser pagos a Memphis Depay. O problema é que esse valor é líquido e está previsto no contrato. Então o Corinthians vai desembolsar pouco mais de 5 milhões de reais apenas para honrar com um compromisso firmado com o Memphis, e o pagamento precisa ser feito até o dia 20 do próximo mês. Além disso, também havia sido prometido para os atletas um bicho individual para cada um dos jogadores de 400 mil, entre os atletas que mais jogaram, os titulares absolutos ao longo da campanha. O torcedor não está nem um pouco preocupado com essas contas, só quer saber de festejar o 31º título paulista, que faz do Corinthians o clube com mais conquistas no Paulistão. São 5 de vantagem em relação ao Palmeiras. Timão que ainda conseguiu quebrar uma sequência, impedindo o Palmeiras de ser tetracampeão invicto, que se aconteceria pela primeira vez. A saideira em relação ao Corinthians, a taça conquistada nessa quinta-feira, colocou fim a um jejum de quase 6 anos sem voltas olímpicas pelos lados corintianos. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!